Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Estamos prosseguindo então na nossa série Peregrinos, amém, meus irmãos? Creio que tem mais uns 4, 5 domingos, nós vamos finalizar essa carta maravilhosa. Hoje nós iniciamos o penúltimo capítulo dessa carta, e você que está nos visitando pela primeira vez hoje, nós estamos caminhando desde novembro, na primeira carta de Pedro, e hoje vai ser um tempo especial. No domingo, no final de semana passado, a gente teve um final de semana maravilhoso, que foi da conferência, e hoje não vai ser diferente. E o tema da mensagem hoje é vida segundo a vontade de Deus. Quem quer viver segundo a vontade de Deus aí? Amém? Não sei você, mas todo mundo tem, principalmente quando chega e começa a encontrar um pouco mais de profundidade no Evangelho, aqueles que foram encontrados pelo Senhor e começam a viver a vida na igreja, a vida em Deus, sempre bate esse momento de qual que é a vontade de Deus para mim. Sempre temos esse questionamento sobre nós. Qual que é a vontade de Deus para mim? O que Deus tem para mim? O que o Senhor reservou para mim? Só que muitas das vezes ficamos rodeando em volta dessa pergunta, porque sempre esperamos que a vontade de Deus seja algo sobrenatural, no sentido literal da palavra, e que a vontade de Deus seja algo transcendente. Aquela vontade, aquele mover, aquele ser guiado em algo sobrenatural. Mas entenda que a maioria das vezes que o Senhor vai trazer a palavra dele para nós, sobre a vontade de Deus para nós, são coisas muito práticas, naturais, que requerem uma postura de pessoas que de forma sobrenaturalmente são guiados pelo Senhor. Então, às vezes nós rodeamos porque esperamos uma luz se acender sobre nós, alguém trazer uma palavra, um mistério sobre nós para acreditar que essa é a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus às vezes está diante de nós, mas preferimos não acreditar e não ouvir, porque ela requer de nós uma postura e uma posição para viver segundo a vontade de Deus. Pedro vai trazer para nós hoje qual é a vontade de Deus para os filhos dele. E é interessante que segue muito dentro do padrão do que Paulo vai nos ensinar em Romanos 12. Em Romanos 12, Paulo vai falar sobre a transformação da mente, sobre a renovação, vai falar sobre o sacrifício entregue ao Senhor de forma santa, daquele culto racional que é a nossa entrega intencional ao Senhor. E aí ele vai dizer para nós que através dessa transformação nós somos renovados e experimentamos o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas muitas vezes paramos nesses versos, esquecemos de ler todo o capítulo, e Paulo começa a trazer para nós, no capítulo 12 de Romanos, qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas nós não queremos acreditar que essa é simplesmente a vontade de Deus, porque é muito simples, é natural. E aí Paulo vai dizer para nós, ninguém pense além de si mesmo, pense menos. Paulo vai dizer para nós a considerar o outro. Paulo vai dizer para nós amar de forma fraternal, poderosa. Vai dizer para nós sermos aqueles que oram e permaneçam na oração, de orar, de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Paulo vai trazendo qual que é a vontade de Deus para nós, e Pedro hoje vai mostrar para mim e para você que a vontade de Deus está mais perto do que podemos imaginar, e às vezes do que queremos ver. E hoje eu queria trabalhar com vocês em 3 pontos, então, nesses versos, os primeiros 6 versos do capítulo 4 de 1 Pedro. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar nessa noite vai do verso 1 ao verso 2, e nós vamos tratar da vontade de Deus. Pedro diz assim ao meu e ao seu coração, nos acompanhe por favor na leitura. Ora,
tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas, o que, irmãos? Segundo a vontade de Deus. Já está claro para nós qual que é a vontade de Deus, irmãos? Do que Pedro está trazendo para nós? Primeiramente, de forma prática, muito rápida para nós, simples e profunda. Viver a vontade de Deus é não mais caminhar segundo as nossas paixões humanas. Mas o que nós preferimos é tentar amenizar e abranger o Evangelho, diminuir o seu padrão para aceitar o nosso pecado, enquanto nós buscamos a vontade transcendente de Deus sobre as nossas vidas. Mas Pedro, mais uma vez, nos chama a viver com um olhar atento à vida e passos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ora, tendo Cristo sofrido, estejam também o quê? Preparados. Isso pode trazer sobre nós uma raiva de Pedro, mais uma vez o sofrer sobre nós. Mais uma vez Pedro vai falar de sofrimento, mais uma vez Pedro vai trazer isso para nós, mas Pedro nos insiste, fazer os nossos olhos olhar para o sofrimento e entender que o sofrer está no caminho cristão. E se prepare, não é a última vez que Pedro vai tratar sobre isso, até o final da carta. Mas se dizemos que Cristo é o meu Senhor, o meu Mestre e a quem eu sigo os seus passos, por que esperar uma vida diferente? Porque entenda, chamamos Deus de Pai e Ele é o nosso Pai, mas Ele não se comporta como nós nos comportamos. Cadê os pais aí? Levanta a mão, por favor aí. Cadê o pai que sofreu muito na infância aí? Sofreu, principalmente escassez, necessidade, aqui que tinha uma vida difícil. Cadê? Aqueles pais que caminhava 30 quilômetros para ir para a escola, sabe? Os pais que comia carne uma vez a cada 6 meses, né? E a gente gosta de usar isso contra os filhos. Eu gosto, irmão. Quando minha menina fala que não gosta de um biscoito, eu estou assim, não tem como ela falar que não gosta de biscoito, não. Eu uso na hora. Na minha época, eu não tinha a possibilidade de não gostar. Eu só comia aquele biscoito de redondão, assim, ó. O biscoito cruzeirense, né? Eu não sou atleticano, porque eu vou falar isso, o pessoal vai achar que é. Eu nem sou atleticano, eu fazendo raiva, gente, tô brincando, mentira. É o biscoito rock, tem um nome aqui, biscoito, é rock? Não, tem um na caixa, rock não sei o quê. Eu só comia aquele biscoito, olha lá, irmão. Minha merenda da escola, quando eu tinha, porque nós ia para a fila, né? Da escola, a merenda, né? Eu amava comer a sopinha de inhame, olha que maravilha. Ficava dando volta lá, né? E aí quando eu levava, se eu gostava de levar, se não é da sua época, é da minha época, quando a Ibituruna lançou o leitinho de saquinho de 300 ml, rapaz, eu era igual um bezerrinho. Eu ia bonitinho, aquele saquinho, rasgava a pontinha, saía na escola, lá no Zacarias Roque, assim, ó, tomando leite puro, com biscoito redondão. E aí sabe o que nós fazemos? Eu não quero permitir que os meus filhos passem por que eu passei. Não é essa frase que nós falamos? Não é? Todo pai que passou um tipo de escassez, uma dificuldade na época, ele trabalha, porque no coração dele ele fala assim: eu não quero que o meu filho tenha as necessidades que eu tive. Principalmente quando na época que nós éramos mais novos, tínhamos vontade de ter algo, os nossos amigos tinham algo e nós não podíamos ter. E aí o que nós falamos? O meu filho, eu não quero que ele tenha esse sentimento. E é o que nós fazemos, protegemos os nossos filhos e não permitimos que ele trilhe os caminhos que nós trilhamos.
Entenda, tá, irmãos? Eu não estou querendo ir para um radicalismo aqui, tá bom? E às vezes você tem uma condição hoje melhor, e aí você tem que viver, não, tem que botar meu menino no pior lugar, porque também, até o pastor falou, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do sentimento que envolve nosso coração e que muitas vezes vai para um lugar onde nós criamos filhos mimados. Temos os extremos de todos os lados. Amém? Mas Deus não é assim. Cristo, todo tempo, Ele diz, não, vocês são filhos do meu Pai, e assim como o filho, o primogênito dele, caminhou ali, vocês vão caminhar também. Porque não somente seguirão os meus passos, mas eu sou o caminho no qual vocês caminharão. Então nós hoje podemos proteger os nossos filhos de não sofrer as angústias que sofremos. Mas o Senhor não tem dificuldade, e nem é o plano dele de nos tirar dos passos de Cristo para que a nossa vida seja mais tranquila. E porque nós temos que nos atentar e perceber, irmão, a época que nós mais firmamos com Deus são nos momentos difíceis da vida. Não é, meu irmão? Irmão, a gente ganha uma promoção no trabalho, a gente troca de carro, a gente ganha uma escala melhor. Deus está falando com você, meu irmão. Não, é eu mesmo. Não é Deus não, é eu mesmo. Piada interna aqui, né? Entre família. E aí a gente ganha um pouquinho melhor assim, irmãos. E a gente já pega o quê? Não, eu não vou fazer mais nada aqui, ó. Estou longe do Senhor agora, eu quero viajar. Eu tenho uma condição agora de aproveitar os finais de semana com a minha família melhor. Então agora eu vou viver de viajar. Na minha época eu não podia viajar, de vida difícil. E aí toda vez que as bênçãos vêm, toda vez que os nossos projetos dão certo, a gente tende a se afastar, porque o nosso coração traz sobre nós o que é a suficiência. Mas aí o Senhor não tem problema algum de tirar essas vitórias da nossa mão, para nos fazer acordar que mesmo na vitória ou na derrota, somos dependentes do Senhor. E às vezes a gente pensa assim, mas por que Deus escolheu ser assim a nossa vida? É porque, irmão, se tudo ficar muito bom para mim, para você, nós não vemos, nós não aparecemos, nós não vivemos igreja, não buscamos ao Senhor, nós temos que ser sinceros para nós mesmos. É mais difícil buscar Deus na bonança do que nos momentos de dificuldade. É muito mais difícil. E o Senhor, Ele prepara esse caminho. Então Pedro vai nos insistir, vai continuar a fazer com que os nossos olhos se dobrem diante do problema, das dificuldades. E se isso pode gerar um incômodo em nós, como assim Pedro vai falar de sofrimento de novo? Eu quero ouvir sobre vitória, eu quero ouvir sobre vida plena, eu quero ver sobre a liberdade que Cristo me dá, sobre a minha família protegida, o meu trabalho protegido, sobre isso que eu quero fazer. E Pedro, mais uma vez, se Cristo também sofreu, estejam preparados, não só para sofrer, mas ele vai dizer, preparem o pensamento de vocês, também preparem a atitude de vocês. E aí às vezes hoje nós ficamos assim indignados, mas imagina agora o leitor, é aqui? O que é essa aí? Bate nessa pessoa aí, macho. Já que é aqui, brincadeira, gente, brincadeira. Brincadeira, Mateus acredita. Eu tenho que falar, eu brinquei, Machado. Amém? Irmãos, então nós temos que entender, às vezes nós ficamos assim, quero ouvir sobre sofrimento, agora imagina os leitores que de fato estavam no sofrimento extremo. Eles não estavam nos seus lares, tinham sido expulsos das suas casas, expulsos das suas terras, perdido a sua herança, sofrendo, perdido o trabalho por amor a Cristo, vivendo em outro lugar como agora, de fato, não só peregrino, mas forasteiro, em terra que não era as suas. Ouvindo isso, e Pedro mais uma vez trazendo ao coração de vocês. Mas nós temos que entender que isso não é simplesmente o Senhor tem ministrado de forma especial a Pedro. O que Pedro está fazendo é reverberando as palavras do próprio Jesus, não só aqueles leitores, mas ao meu e ao seu coração. Em João 15, Jesus, num texto extenso, ele vai dizer para nós: saibam
que antes de odiar a vocês, o mundo odiou a mim. E se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Só que nós lemos a Bíblia e não queremos acreditar nessas verdades. E aí quando a perseguição e o sofrimento chega, nós vamos ao Senhor, mas por que eu? Por que a minha família? Aí Pedro um pouco mais à frente vai dizer, por que vocês estão estranhando? Por que vocês estão chegando diante de Deus dizendo que esse é uma provação, como um fogo estranho alcançando vocês? É a vida de vocês. É o que Cristo nos alertou: no mundo tereis aflições, se me amou, não esperem algo diferente de vocês. Cristo nunca nos enganou, sempre nos preparou pelos momentos de dificuldade que enfrentaríamos por amor ao Cristo Jesus e por viver a verdade e a vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, há um convite para mim e para você de armar o nosso pensamento com o mesmo pensamento de Cristo, ter a mesma atitude. Qual que é esse pensamento que Pedro está trazendo nos capítulos anteriores? De se manter fiel às boas obras do Senhor mediante as dificuldades. Quem gosta de passar dificuldade, irmão? Ninguém. Mas o Senhor preparou para te amadurecer. O Senhor preparou esses momentos difíceis para nos fazer mais resilientes. Amém, meu irmão? Tem algum engenheiro civil aqui? Cadê o engenheiro civil? A Amanda tem mais... Hã? Qual? É? Não, mas a Amanda está aqui. Quando você faz um teste, vai levar... Antes de construir o prédio, leva aquele estudo de uma forma reduzida para quê? Para ver se ele vai aguentar a pressão, não vai? Então ele nunca vai fazer assim, ó, eu calculei aqui, ó, o programa deu um cálculo aqui, é só colocar esse tipo de cimento, essa ferragem aqui, e vamos embora construir esse prédio, e vamos orar ao Senhor, para que quando vier qualquer tipo de problema, aguente. Mas o que eles fazem para saber se aquela estrutura vai suportar? Eles vão colocá-la sobre pressão. Inimaginável. Além do que ela foi calculada, para ver o que? O ponto de ruptura, até onde ela foi capaz. E o Senhor faz isso comigo, com você. Se prepare, porque o Senhor ele vai fazer isso para que a sua fé se torne inabalável. E como que ela vai se tornar inabalável? Sendo abalada, sendo provada. Como o Senhor vai colocar em você e em mim um coração que é longânimo, colocando situações onde exigem de mim e de você paciência. Como o Senhor vai querer, como você acha que o Senhor vai gerar em mim e você um coração esperançoso, nos colocando diante de suas situações e notícias onde não há mais esperança, onde a pessoa chega perto de você e diz assim, não adianta fazer mais nada. E aí o Senhor fala ao teu coração, permaneça crendo e buscando em mim, mesmo diante a desesperança. Mesmo diante a falta de esperança, permaneça fiel em mim. E o Senhor está gerando em nós, de forma pressionada, um coração paciente, um coração maduro na presença do Senhor. Entenda, não é a primeira vez que Pedro nos mostra que o Deus nos chama a viver, temos primeiro em Cristo Jesus a nossa direção. Isso não é um convite, no tiro no escuro, não. Olhem para Cristo, tudo que Ele fez, sofreu, padeceu e venceu, vocês também viverão, se preparem, caminhem. Mas uma certeza, o Senhor está com vocês. Entenda, quando Pedro vai dizer, se prepare, como uma ideia de um soldado, se prepare para a guerra, para a luta. Mas Pedro vai mostrar para mim e para você que a vida cristã sempre será uma luta e não nos preparamos simplesmente, nem pode, irmãos, para o combate físico, mas para uma guerra espiritual, amém? Efésios 6,12 diz para mim e para você, porque a nossa luta não é contra quem, irmãos? Não é contra sangue nem carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então nós vivemos hoje uma vida no qual nós estamos alheios do que é espiritual e vivemos.
preparamos, nos fortalecemos em tudo que envolve a realidade aqui, esquecemos que há um reino espiritual que nos guia e nos dirige. Em o nome de Jesus, entenda, habitamos em uma batalha. E Pedro vai dizer: pois Cristo que sofreu na carne, sofreu para romper de uma vez por todas o pecado e seu poder sobre os seus filhos. Agora não vivemos mais debaixo do poder e domínio do pecado. Por isso nós não podemos mais usar a fraqueza da nossa carne como desculpa para escolher viver segundo os nossos desejos. Perdoar entre nós. O Cristo que sofreu na carne, sofreu para que ele pudesse romper com o pecado. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos. Agora nós estamos livres do poder e da ação do pecado. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus, Romanos 8, podemos e devemos mortificar os anseios da nossa carne pelo poder do Espírito que habita em nós. E toda vez que eu me deparo com isso, primeiro, antes de falar com vocês, eu falo para mim: o cristão peca consciente e escolhendo. Antes de ter Cristo te encontrado no seu caminhar, você simplesmente vivia pelos seus desejos carnais. Mas agora, se você crê na palavra, a palavra diz que Cristo rompeu com o poder do pecado sobre a sua vida, Ele não mais te domina. Agora o seu olhar com lascívia, o seu olhar invejoso, vem de um coração que quer ter inveja. Você decidiu, porque o Espírito Santo te falou: olha esse pensamento, olha esse comentário, olha essa postura, olha essa resposta, esse lugar não é para você mais, esse tipo de música não é para você mais, esse filme não é para você mais, esse tipo de amizade não é para você mais. Esse tipo de comentário, essa página que você segue não é para você mais. O Espírito Santo está te falando, mas você decidiu ir contra a voz do Espírito Santo e permanecer naquele lugar. Porque Cristo rompeu com o poder do pecado. E nós precisamos estar prontos, como Pedro vai dizer, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo os desejos do nosso coração, segundo as paixões humanas, mas que possamos seguir a vontade de Deus. Então por que eu devo estar preparado? Porque a viver a vontade de Deus exige esforço, exige luta. E sabe por que nós não queremos ouvir sobre isso? Porque preferimos acreditar que a vontade de Deus é algo sobrenatural e transcendental, que vem de vez em quando sobre nós ao ouvir. Não, se prepare, se arme para a luta, para viver a vontade de Deus. Prepare o teu pensamento para amanhã chegar no trabalho e ser exemplo. Prepare para chegar na sua faculdade amanhã e ser taxado, ser jogado para o lado, porque você permaneceu fora daquelas conversas impuras. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão, é não viver mais com as paixões humanas. Mas nós preferimos criar um evangelho para nós, onde a palavra aceita o nosso pecado, Deus não aceita. O que Deus está procurando, e Ele abraça, é corações contritos, quebrantados e arrependidos, que voltam: Senhor, mais uma vez eu pequei, mas eu lutei, infelizmente, eu dei vazão para o meu coração, me perdoa mais uma vez. E o Senhor que sonda o teu coração, tem perdão preparado para você. Mas a vontade de Deus habita em guerra. A vontade de Deus habita no meio de luta. Gálatas 5 diz para nós que habitamos em guerra, porque a nossa carne luta contra o espírito e vice-versa. Para quê? Para não fazer segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão? Viver segundo a santificação do Senhor, abandonando os seus desejos. Por que eu não posso padronizar? Porque às vezes aquilo que me tenta não é o que te tenta. Às vezes os lugares que eu abro mão, você não está abrindo.
Mas o Senhor traz ao seu coração agora aquilo que você precisa abandonar para viver a vontade de Deus. O Senhor fala com você nessa noite. Para você que estava aqui, chegou aqui hoje, Senhor, eu quero experimentar a tua vontade, eu não estou ouvindo a sua vontade. Ele traz de forma clara para você: abandone as paixões humanas e experimenta viver a santificação que há para você. Habitamos uma luta grandiosa, mas nós temos que sucumbir, matar, esmagar os desejos da nossa carne, para que possamos estar prontos para obedecer e viver conforme os filhos de Deus, buscando e lutando a santificação. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas quando a gente fala assim, ser santo, santificação, a gente sempre acha assim que é algo muito fora da gente, que viver uma vida santa é algo assim, muito assim, viver a vida santa é lá, é não sei na onde, mas a viver a vida de santidade é todos os dias matar o nosso coração. Mas a vida de santificação não é simplesmente deixar de fazer coisas, deixar de ter prazer em coisas e deleites, mas é também ter prazer em novas coisas e fazer novas coisas. É de começar a se alegrar com outras coisas, se dobrar diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Então o Senhor no verso 1 e 2 traz para mim e para você a vontade dEle para a sua vida, amém? E nós vamos viver segundo ela. Verso 3 e 4 diz assim: porque basta, olha o que Pedro vai continuar dizendo, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Meu irmão, olha o que Pedro vai dizer para mim e para você. Olha, no tempo passado, vocês viviam segundo os pagãos, dando vazão para os seus sentimentos e os seus sentidos. Só que quando a gente olha para a igreja hoje, irmãos, isso infelizmente é a realidade de muito cristão, e não escondem mais. Não escondem. Pedro vai dizer para nós sobre práticas libertinas, sobre desejos com luxúria, lascívia. Ele vai dizer sobre os desejos carnais, ele continua a trazer sobre nós, e ele traz em 3 momentos sobre pecados sexuais aqui, e ele vai falar sobre nós sobre bebedeiras e embriaguez. Hoje o crente não só abriu a porteira para o álcool, mas está postando e se gabando dessa vida. E a palavra traz para nós, não é para vocês, não é. Eu prefiro não ter o social, mas tentar lutar para ter uma vida em santidade, meu irmão. Porque se você não consegue dizer não para coisas tão pequenas dessa, quanto mais maiores, quanto mais. Homens e mulheres, dizem filhos de Deus, perdendo a sanidade em mesas, por álcool, e se abrindo e se abraçando a ideia que não é mais. Mas onde está o se afastar da imagem do mal? Onde está? Onde está? E achamos normal isso. E Pedro diz: basta que no passado vocês foram assim, não tem isso para vocês mais. Homens e mulheres de Deus saindo de mesas, sem ter a consciência, conseguindo ter uma noção real, porque se perdem. Como assim? Homens e mulheres se permitindo conversas alheias, dando vazão para o coração com mulher que não é sua, meu irmão, com homem que não é sua, minha irmã. Basta que no outro tempo você viveu dessa forma, hoje não mais.
todos podem aceitar, Deus continua o mesmo. Você pode encontrar outras igrejas, outros pastores que vão passar e te fazer sentir bem. Não é eu, não sou eu, é a palavra de Deus. Basta. Sabe como que nós deveríamos viver o que Pedro está dizendo? A verdade da igreja deveria ser com que os pagãos, aqueles que vivem de forma devassa, olhassem para nós e falassem mal, porque nós não nos lançamos mais nessa vida junto com eles. Mas não, nós estamos juntos. Aceitamos. Desde quando Deus mudou? Desde quando a palavra mudou? Continuamos em detestáveis idolatrias, enchemos a boca para poder apontar os irmãos da igreja católica, mas às vezes você não consegue abrir mão de algo assim pequeno da sua casa, você idolatra. Às vezes você idolatra a sua família, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua profissão. Às vezes você idolatra a igreja. Às vezes o seu ídolo é você mesmo. E amamos julgar os outros, sendo que o nosso coração está sendo reprovado diante de Deus. Tudo o que o seu coração diz, disso eu não posso viver sem, é um Deus que você criou para si mesmo. Só que há um problema, meu irmão. Continue a segurar, e Deus não tem problema algum de tirar das tuas mãos, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A vida cristã é uma vida de santidade. A vida cristã é uma vida de se afastar da aparência do mal. A vida cristã, Pedro vai dizer em 2 momentos na carta e volta a dizer, é ter uma vida exemplar. Isso é luta, mas é a vontade de Deus para mim e para você. Hoje ainda seu coração vai ser pressionado para ir contra a palavra do Senhor, a sua santidade. Sabe o que nós temos que fazer? Lutar. Em Hebreus vai dizer ainda assim, olha, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar sangue na luta contra o pecado, ainda dizem que estão lutando, ainda dizem que é pouco, ainda dizem que fazem muito, e aí nós olhamos para o Cristo, sem pecado, mas que veio, e a palavra de Deus diz que Deus sorriu, se agradou ao esmagá-lo, porque naquele momento Ele estava fazendo o pagamento do pecado, e achamos que Deus ainda vai aceitar. Não há vida de pecado para os filhos de Deus. João vai dizer para nós na sua primeira carta, que os filhos de Deus não vivem em pecado. E há uma grande diferença entre pecar e viver em pecado, meu irmão. Então o pastor está falando que ele não peca. Peco, irmão, peco. Mais do que eu queria. Mas João vai dizer para nós, não permaneça nesse lugar, não se aceitem nesse lugar, não é para vocês mais. Lutem com todas as forças, lutem até sua sangue contra as suas tentações, não deem vazão para elas. Há lugares que não é para você, meu irmão. Meu irmão, os namorados estão aqui, há beijo que não é para você não. Há toques que ainda não é para vocês. Tem limite sim. Nem tudo o que todo mundo está fazendo, você pode fazer, meu irmão. Principalmente se for irmão da igreja. Permaneça com a palavra. Ela não muda. E ela nos orienta. Pedro vai dizer para nós, vocês andavam nessas práticas, mas foram libertas dela. Não voltem. Paulo vai dizer para nós em Romanos, como nós, que fomos livres pelo pecado, tornaremos a voltar a esses lugares. Como voltaremos?
É como alguém que foi sequestrado, sofreu horrores em um lugar onde ele foi ali, sofreu injúrias contra o seu corpo, contra a sua mente, ele recebesse a libertação, mas de vez em quando ele fala assim: eu vou voltar lá para o meu cativeiro, vou dar uma passada lá, eu vou ficar lá um tempinho. Isso a gente consegue imaginar isso? Não, mas nós queremos fazer as mesmas coisas, queremos voltar para lugares onde Deus já nos tirou e nos limpou, e nós somos assim. Não sei se você já viu, irmão, tem tanto vídeo assim na internet das ovelhinhas, quando o pastor tira assim, ó. Já viu esses vídeos? O pastor tira assim, põe a ovelhinha no lugar bom assim, ó, e volta de novo, pula no buraco. Já viu esse vídeo? É muito bonitinho. Ele luta para arrancar a ovelhinha assim, ó. Na hora que põe ela no lugar, você volta e... Muitas vezes somos assim, mas o Senhor Ele não aceita e não entende essa forma de caminhar, porque Ele tem uma vida de santidade para mim e para você. E no final, nós temos no verso 5 e 6 o Senhor falando sobre o julgamento. E a palavra diz assim para mim e para o seu coração: eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Foi, pois, para esse fim o Evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. Agora aqui encontramos um outro problema: de quem gostamos de esconder a nossa vida entregue aos nossos desejos. Porque a gente pega as nossas atitudes, que o Espírito Santo diz que é errada, e o que nós fazemos? Maquiamos, escondemos, maquiamos da igreja. Aí nós temos um stories onde ninguém da igreja faz parte dos melhores amigos, né? Close friends. Aí nós tiramos todo mundo da igreja dos stories daquele lugar ali. Meu filho, nessa festa aqui ninguém da igreja vem. Na minha casa, no meu carro eu não posso dar carona, porque o meu carro já está acostumado a tocar Marília Mendonça. Eu tento colocar o Fernanda Brum, mas ele vai para Marília Mendonça. E carro que não converteu. Aí fica assim, né? Ninguém pode chegar de surpresa na minha casa, Magno. Chegar na minha casa, eu ouvi gritando igual um louco, xingando palavrão. Só que lá na igreja eu só uso o evangeliquez, que é o meu idioma oficial, que é o glória. Mas os vizinhos escutam cada palavra. Misericórdia se o pastor passa na porta da minha casa. A gente gosta de esconder de quem? Da igreja, olha só. E o que nós pode fazer, irmão? Nada. Nada, irmão. Mal eu posso fazer é chamar a sua atenção. E você faz, sabe o que o crente sem vergonha vai fazer, Elias? Ele vai melhorar o esconderijo dele. O sem vergonha vai fazer isso. Rapaz, eu fui pego uma vez. Esse vacilo não dou mais. O crente. Esse vacilo não dou mais. O pastor não vem nas minhas festas mais, porque ele ficou todo assim, né? A gente tenta esconder dessas pessoas, e às vezes ainda chamamos até de pejorativa. Se alegra, santão. Olha onde nós chegamos, irmão. Só que Pedro vai dizer assim: olha, vocês esquecem que eles... Aí o que Pedro está dizendo? Não é para nós achar assim, lá de fora que vai ser julgado. Pedro está dizendo assim: eles, os que ainda vivem segundo as paixões humanas. Escuta aqui, você vir na igreja todo dia não vai te garantir sair do julgamento de Deus. Amém, aleluia. Às vezes é um remédio, né? Pode tomar, meu irmão, se for remédio. Irmãos, eu faço isso, uma vez é um visitante, nunca mais volta. Irmãos, e aí o que a gente faz? O que Pedro está dizendo? Olha, a gente tenta esconde da família, esconde do pastor, esconde da esposa. A esposa não pode mexer no celular, o marido não pode mexer no meu celular. E eu falo isso aqui de novo, todas as que eu falo, mulher e homem, se você tiver senha, se você não sabe mexer no celular falando do marido, meu irmão, pode catar, e traz para mim também, ver, que nós dois vamos procurar junto, que vai achar, irmão. Não tem o porquê de duas pessoas que agora são uma, não deixar que outra tenha acesso a uma praga dessa.
Se não te deixa ter acesso, já pode começar a orar a Deus para revelar e levar na porta da sua casa aquela irmã da oração, para chegar e falar, tem um número, aí você já vai no WhatsApp. E Deus, Ele é transgressor, tá? Deus não guarda pecado de filho dele, não. Paulo Bosch gosta de falar muito, Deus é dedo duro. Aí você está pecando escondidinho, Davi. Ele fala assim, quer saber? Gabriel está com um soninho legal, hoje eu vou dar um sonho para ela. Aí a Gabriel fala assim, acordei com um sonho estando Davi, ué, que aquilo? Que isso? Você fica assim, né? Aí você fala assim, não, mas Deus, por que você... logo eu? Porque a gente gosta de esconder de quem não pode fazer nada. Aí Pedro diz assim, eles, os que vivem nas paixões humanas, estão se esquecendo que terão que prestar contas diante daquele que julga vivos e mortos. Irmãos, sabe por que eu falo isso com vocês? Quem gosta de perder tempo aqui? Quem gosta de perder tempo? Não, estou fazendo um trem que não vai gerar nada para mim. Quem gosta de perder tempo? Jogar tempo fora. Mas nós fazemos isso com o mais importante, jogamos a nossa vida fora. Porque sabemos que estamos vivendo uma vida cristã de maquiagem, de capa, e continuamos a caminhar assim, e a palavra diz para nós ainda, vai chegar um tempo que você vai ser cobrado. Por isso, o dia perfeito para arrependimento é hoje. Irmão, eu não gosto de empenhar energia em algo que eu sei que não vai dar nada para mim, eu não gosto, irmão. Sabe o que a gente faz no nosso lado espiritual? A gente continua vindo na igreja para tentar abafar uma vida de paixões humanas que sabemos que não podemos ter mais. E achamos que por vir, estamos sendo libertos e livres do julgamento do nosso pecado. A palavra do Senhor vai dizer para nós que Deus não simplesmente vai julgar atos, ações, mas vai julgar ainda até motivações e o pensamento, até o porquê você faz. Então todo dia que a gente vem na igreja, o Senhor vai estar olhando, rapaz, lá ele está indo hoje, lá, consciência pesada, mas ele não quer me adorar. E ele está lá, enquanto você não se arrepender. Mas nós esquecemos que todos irão prestar contas àquele que julga vivos e mortos. E Pedro declara para mim e para você, foi por isso que a boa notícia foi anunciada. Por isso que o Evangelho foi anunciado a nós, porque Cristo padeceu uma vez, uma única vez, morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. O Senhor então pregou a homens e mulheres, e mesmo que sofreram na carne e morreram, foram julgados segundo os homens, mas hoje vivem segundo Deus. E me vem muito à mente o que Paulo vai dizer para nós em Efésios, quando ele diz para mim e para vocês, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e lhes deu vida, quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. O Evangelho foi anunciado a pessoas mortas, julgadas e que andavam segundo a carne, mas que agora vivem livres pelo Espírito, vivificadas pelo Espírito, para viver segundo a vontade de Deus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que não existe outra forma de caminhar para aqueles que foram encontrados por Cristo. O Senhor nos trouxe nessa noite para dizer para mim e para você que não existe lugar seguro longe da vontade de Deus. Amém? O Senhor nos trouxe aqui para dizer que não existe lugar seguro dentro das nossas paixões, mas que existe lugar seguro vivendo a vontade de Deus, sendo obedientes,
errando, mas lutando para viver o que Cristo nos convoca, e nunca se dobrando aos nossos desejos, porque queremos viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim e para você. E a vontade de Deus é que estejamos preparados como Cristo foi, e começamos a mais uma vez abandonar as nossas paixões humanas e carnais. Esse é o lugar de Deus para mim e para você. Santificação em guerra é o que Deus preparou para mim e para você. Coloque de pé no seu lugar, por favor.